Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está assistindo essa aula, mas essa videoaula ela foi feita para que você relembre alguns conteúdos que foram vistos lá no 8º ano. São estes: intervalos, plano cartesiano, e a gente vai relembrar também alguns conjuntos numéricos que você viu ao longo lá do ensino fundamental, tá certo? Esses assuntos eles estão nos exercícios do capítulo 3 que vocês irão fazer no módulo, tá certo? Então, no retorno das aulas, todo mundo com o capítulo 3 prontinho. Não são todos os exercícios. Os exercícios estão descritos lá no Google Classroom, que eu indiquei para vocês. Inclusive, vocês podem mandar dúvidas, tá bom? Bom, olha só. Vamos ver a aula daqui de pertinho. Então, galerinha, relembrando, vamos dar uma lembradinha em conjuntos. Num contexto geral, o conjunto ele é um agrupamento de elementos. Detalhe, esses elementos podem ter as mesmas características ou não. A gente tem aquela ideia de agrupamento de pessoas ou de objetos que tem a mesma característica e não necessariamente. Inclusive, a gente possui conjuntos unitários ou vazios. A gente vai ver isso lá na frente, tudo bem? Conjuntos numéricos, já está falando, é o conjunto, agrupamento de números. Dentro da matemática, agrupamentos de números na forma de intervalos. Esses intervalos podem ser limitados ou não. Vamos entender melhor isso aí. Bom, o primeiro conjunto que a gente estuda lá nos primeiros anos do ensino fundamental 2 são os conjuntos dos naturais, que abrangem o zero, que é o elemento neutro, e todos os elementos positivos. Esse conjunto ele é infinito, olha lá, intervalos limitados ou não. Neste caso, é um intervalo, é um conjunto ilimitado ou infinito. Tudo bem? Logo depois a gente vem para o conjunto Z, também chamado de inteiros, onde a gente pega o mesmo zero, elemento neutro, todos os positivos e acrescentam os negativos. Esse conjunto também é infinito, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. O conjunto Q, ele abrange todos os naturais, todos os negativos, ou seja, o conjunto dos inteiros, e ainda as frações e os números decimais, tudo bem? E o conjunto dos irracionais também tem números decimais, mas são números decimais infinitos e raízes não exatas. Vamos lembrar aqui nesse conjunto a gente tem os decimais, correto? E dentro dos decimais a gente tem as dízimas periódicas. As dízimas periódicas são aqueles numerozinhos infinitos em que eu consigo prever quem é o próximo elemento da sequência. Por isso ele é chamado de período ou dízima periódica. Já os irracionais, eles têm as dízimas também, só que não periódicas. Ou seja, a gente não consegue prever quem é o próximo elemento da sequência. Repare que esses conjuntos são todos conjuntos do nosso dia a dia, que a gente vê lá desde do ensino fundamental 1, no fundamental 2, até o ensino médio, a gente vai estar trabalhando com todos esses conjuntos infinitos, tudo bem? Vamos lá, galerinha, ver agora a representação desses conjuntos numéricos, só que na forma geométrica e na forma de intervalos. Gente, geométrica, a gente vai usar a reta numérica, tudo bem? A reta numérica, ele está colocando aqui os números pares que são maiores que 2. Quando eu digo maiores que 2, eu estou dizendo que na reta numérica eu vou pegar todos os elementos que estão à direita do 2, ou seja, eu tenho 3, o 4, o 5, o 6, lembrando que eu só vou considerar os pares. Então, eu vou tirar o 3 do meu conjunto, eu vou tirar o 5 do meu conjunto, mas esse conjunto ele é infinito. Geometricamente, ele vai estar aqui a partir do 2, tendendo para a direita. Lembrando que isso é apenas uma representação. A gente tem que lembrar
que os elementos ímpares não estão nesse conjunto. E a bolinha aberta significa que o 2, ele não faz parte desse conjunto, porque ele não disse maiores ou iguais a 2, ele disse apenas maiores, ou seja, todos os outros números que estão à direita do 2. Na forma de intervalo, eu posso botar colchete aberto no 2, tendendo infinitamente para os números positivos, ou seja, tendendo para mais infinito. Colchete aberto no infinito, porque a gente não limita algo que é infinito. Então, nunca terá colchete fechado. Tudo bem? Uma outra representação na forma de intervalo é dizer que esses elementos aqui, eles pertencem aos números naturais. Tudo bem? São positivos. E o 0. Além disso, eles estão maiores, olha lá, desigualdade, maiores que o número 2. Então, nós temos duas formas de representar esse intervalo. Já agora, eu tenho os números ímpares que estão entre. Quando eu digo entre, eu não estou incluindo 1 e não estou incluindo 10. Eu estou dizendo todos que estão entre eles. Os números que estão entre o 1 e o 10 são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Porém, ele disse que são os ímpares. Então, a gente desconsidera o 2, o 4, o 6 e o 8. Tudo bem? Então, representando na forma geométrica ou na reta, a gente teria bolinha aberta para 1, bolinha aberta também para 10 e o intervalo estaria todo aqui. Se ele dissesse que os números ímpares estão do 1 até o 10, eu iria botar a bolinha fechada, porque eu iria colocar esses dois elementos no meu conjunto. Lembrando que são somente os ímpares, tá bom? É só uma representação. Na forma de intervalos, eu botaria aberto para 1 e também aberto para o 10. Múltiplos de 5 menores que 30. Quais são os múltiplos de 5 que a gente tem? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tudo certo até aqui? Não, senhor. Ele não disse múltiplos de 5 dentro dos conjuntos dos naturais. Ele só disse múltiplos de 5. E eu tenho múltiplos de 5 que também são negativos. Ou seja, esse conjunto meu, ele é infinito. Só que ele vai tender para todos os elementos no infinito também. Só que no infinito para o lado negativo. Ou seja, os múltiplos de 5 são infinitamente até o lado negativo. Lembrando que são menores que 30. Ele não falou menores ou iguais. Então, 30 não faz parte desse conjunto. Na forma geométrica, a bolinha aberta no 30, tendendo infinitamente para menos infinito, tudo bem? Bom, na forma de intervalos aqui, eu poderia dizer que ele vai ser aberto para o 30, tendendo para o menos infinito, que também não pode ser fechado. Ou eu posso dizer que x são elementos pertencentes. Aí eu posso usar natural. De jeito nenhum, porque eu tenho números negativos. Então, eu posso dizer que ele pertence a Z, ou eu posso também utilizar o R de números reais. Tal que esses elementos são menores que 30. Lembrando uma observação que, além de menores que 30, eles são múltiplos do número 5. Isso é só uma representação, tudo bem? Bom, novamente, a gente pode botar a reta aqui, acrescentar um número menos 8 e 6. Observe que ele diz que são os números entre, não inclui. Então, bolinha aberta, tudo bem? E na forma de intervalo, eu vou botar aberto para menos 8 e também aberto para 6. Ou x pertencente aos reais, tal que esses elementos estão entre menos 8 e 6. Quem são esses elementos que eu chamei de x? São todos aqueles números que estão entre menos 8 e 6. Eu tenho menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, até o 5. Vários números aqui dentro, tá bom? Então, como isso aqui está dizendo entre, esses elementos não pertencem, logo a bolinha é aberta, tudo bem?
Olha lá. Descreva os elementos e represente na forma geométrica. Geométrica na reta. Bolinha aberta no -3, bolinha aberta no 5. São esses elementos aqui. Quem são os elementos que estão entre -1, -2, -3? 1, 2, 3, 4 e 5. Entre -3 e 5, eu tenho esses elementos aqui, que são -2, -1, 0, 1, 2, 3 e 4. Não incluem nem o -3 e nem o 5, logo a bolinha é aberta. Aqui a coisa muda de cenário. O que ele está dizendo aqui? Que os elementos que eu quero encontrar são maiores ou iguais a -5. Se é igual ao -5, é porque ele está inserido no meu conjunto. Mas eles são menores que 0, não são menores ou iguais, são apenas menores. Logo, 0 não faz parte do meu conjunto. Então, vou marcar aqui, ó, bolinha fechada, porque o -5, ele faz parte do conjunto. E bolinha aberta no 0, porque o 0, ele não é elemento do meu conjunto. Como é que eu leio isso? Elementos que eu quero encontrar são maiores ou iguais a -5 e também menores do que o 0. E logo o meu intervalo é esse aqui, tudo bem? Os elementos que estão entre -5 e 0 são o próprio -5, -4, -3, -2 e -1. E o 0, ele não é elemento, tudo bem? Vamos seguir aqui. Bom, a letra C, eu também vou botar aqui na reta numérica. Só que agora, ele está representado aqui na forma de intervalo, utilizando colchete fechado, colchete aberto. O que é o colchete fechado? Esse elemento participa do conjunto, logo a bolinha é fechada. O que é o colchete aberto? Este elemento não participa do conjunto, logo, bolinha aberta. Quem são os elementos que são de -3 até antes do 0? Eu tenho -3, que é ele mesmo, o -2 e o -1. O 0, ele não é elemento do conjunto, tudo bem? Bom, aí eu tenho também, ó, fechado para 2, fechado para 3. Significa que tanto o 2 como o 3 participam da relação. Quem são os elementos inteiros que vão de 2 até 3? É o próprio 2 e o próprio 3. Vamos dar uma olhadinha aqui agora, que eu tenho elementos que estão maiores que -5 e menores do que 8. Botando a minha retinha numérica, colocando -5, eu tenho -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, até o 8. Lembrando que tem outros elementos positivos aqui, tudo bem? Aí eu poderia dizer que está do -5 até o 8. Errado, porque agora os elementos de x pertencem a um conjunto exclusivo. Quem é esse conjunto? Os naturais. E se eles são naturais, não entram no meu conjunto os números negativos. Entraria quem no meu conjunto? O 0, entraria o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. O 8 entra? Não. Por quê? Porque ele não tem uma igualdade. Ele diz que esses elementos são maiores que -5 e menores que 8, e não menores ou iguais. Então, eu só tenho esses elementos, tudo bem? Colocando aqui na reta, eu teria bolinha aberta para -5, bolinha aberta para o 8. Como ele acrescentou os naturais, logo esse meu conjunto estaria também, eu poderia representar a solução do 0, bolinha fechada, porque ele faz parte, até o 8, bolinha aberta, que seria a solução do meu conjunto aqui. Tudo bem? Vamos seguir. Vamos relembrar aqui plano cartesiano. O plano cartesiano nada mais é do que um objeto matemático composto por duas retas que são perpendiculares. O que que são perpendiculares? São retas que se cruzam formando ângulos de 90 graus. E quando eu separo isso em duas retas, eu tenho 4 espaços chamados de quadrante. Em ordem inversa ao relógio, no sentido anti-horário, eu tenho o primeiro quadrante, segundo, terceiro e 4 quadrantes.
Aqui eu tenho o eixo de x, também chamado de eixo das abscissas, e eu tenho o eixo de y, também chamado de eixo das ordenadas, tudo bem? Vamos relembrar aqui como é que a gente marca esses pontinhos, ó. Par ordenado já está falando, par 2. O primeiro elemento é o elemento de x e o segundo elemento é o elemento de y. Então, observando aqui, essa reta aqui no eixo de x, eu vou marcar o ponto 4, olha ele aqui. E no eixo de y, eu vou marcar o ponto 7, olha ele aqui. Eu não vou traçar uma reta sobre eles, tá bom? Eu vou traçar uma linha aqui, ó, horizontal, e para essa aqui, outra vertical. E unindo esses pontos, eu tenho o primeiro ponto, que é o A. Unindo essas retas, eu tenho o primeiro ponto, que é o ponto A. Depois, eu tenho o B, lembrando, o primeiro elemento de x, que é o 5, segundo elemento, o menos 3, que está aqui embaixo, ó, cuidado. Ligando isso de forma horizontal e vertical, eu vou ter o segundo ponto, que é o ponto B. Repare que o ponto A está no primeiro quadrante e o ponto B já está no quarto quadrante. Vou pegar o ponto C agora, que está no menos 2, olha, no eixo de x, e 2 no eixo de y, que está aqui em cima. Ligando isso horizontal e verticalmente, eu vou ter o ponto C. O D, eu vou pegar o menos 5 no eixo de x e o menos 4 no eixo de y. Olha lá, ligando novamente, eu tenho o ponto D. Só que o ponto D agora já está no terceiro quadrante. Aí eu tenho o E, 5 positivo com 3 positivo, ó. Pontinho E, também no primeiro quadrante, assim como o ponto A. 0 e 2. Aí a coisa muda de figura. Eu estou dizendo que eu vou sair no eixo de x do ponto 0 e parar no ponto 2, em que eixo? No eixo de y. Então, olha aqui, eu estou saindo do 0 e parando no 2. O 2 aonde? Lembre, primeiro elemento de x, segundo elemento de y. Então, eu vou parar aqui. O que aconteceu? Esse ponto aqui, F, ele não está nos quadrantes, ele está sobre o eixo de y. Lembra que eu falei? Eu posso ter pontos tanto nos quadrantes quanto nas retas, tudo bem? Aqui eu já tenho também um ponto sobre o eixo, só que agora é no menos 4. Quem vem primeiro, gente? O valor de x. Então, menos 4 aqui vai estar no eixo de x. Então, ele vai estar no 0, no eixo de y, e caminhar menos 4 unidades sobre o eixo de x e achar o ponto F. Então, o ponto E, perdão, aqui é o E, certo? F e o G, desculpa, é o Gzinho aqui, vamos corrigir. O ponto G aqui, ó, ele está sob o eixo do X, que é o eixo das abscissas. Já o ponto F, ele está sobre o eixo de Y, tudo bem? Vamos lembrar aqui agora, ó, um assunto chamado produto cartesiano. Produto, a gente já sabe, é uma multiplicação. Cartesiano é porque a gente vai utilizar o plano cartesiano aí para poder identificar esses pontos, tudo bem? Observe aqui que o meu conjunto A é o conjunto de partida e o meu conjunto B, o conjunto de chegada. Colocando aqui no diagrama de Venn, eu tenho 1, 2 e 3, que é o primeiro conjunto, chamado de conjunto A. E aqui eu tenho 3 e 4, que é o segundo conjunto, chamado de conjunto B. O que significa determinar A vezes B? É isso mesmo que você está pensando. Eu vou multiplicar os elementos de A pelos elementos do conjunto B. E multiplicar é a multiplicação mesmo. A gente vai usar aquela propriedade distributiva, tudo bem? Então, eu vou ter, primeiro, o elemento 1, depois eu tenho o elemento 3. Depois eu tenho o 1 com o 4. Depois eu tenho o 2 com o 3. E depois eu tenho o 2 com o 4. Tudo bem? Faltou a combinação do 3 agora. Eu posso combinar o 3 com o 3 e também o 3 com o 4. Quantas combinações eu obtive nesse produto? 6 combinações. Observe,
3 elementos multiplicado por 2, 3 vezes 2, eu tenho 6 elementos. Tudo bem? Vamos ver aqui agora. Eu vou pegar aqui, ó, os elementos do conjunto A e vou fazer o produto pelo conjunto B. Vamos ver aqui. Só um minutinho, vamos dar uma olhada aqui. Vamos retomar aqui, já coloquei a minha pontinha. Observe aqui, ó, que eu vou multiplicar o conjunto A pelo conjunto B. Conjunto A, elementos, menos 2, menos 1 e 0. Conjunto B, 2 e 3. Eu tenho 3 elementos multiplicado por 2 elementos, total 6. Fazendo a distributiva, menos 2, eu combino com 2. Menos 2, eu combino com 3. Menos 1, eu combino com o 2. E menos 1, eu combino também com 3. 0 com o 2 e também o 0 com o 3. Olha lá, 6 elementos. Já o B e o C, eu tenho 2 e 3 multiplicado por 7, 8 e 9. Também tenho 2 vezes 3 elementos, uma combinação de 6 elementos. Pegando o primeiro elemento do x para o primeiro elemento do y, eu vou ter 2 e 7. 2 e 8, 2 e 9. Depois eu vou ter 3 e 7, 3 e 8 e 3 e 9. Daí, eu vou combinar agora o conjunto com 3 elementos também, com outro conjunto com 3 elementos. 3 vezes 3, 9 combinações. Menos 2 com 7, menos 2 com 8, menos 2 com 9. Esse é o primeiro conjunto. Vamos seguir. Agora, o menos 1 com todos os 3, tá? Menos 1 com 7, menos 1 com 8 e o menos 1 com 9. Daí, eu vou ter o 0 com 7, 0 com 8 e 0 com 9. Viu aí, galerinha? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Eu espero que essa aula tenha sido bem proveitosa para vocês. Qualquer dúvida, vocês mandam no Google Classroom e podem anotar também para trazer na sala de aula para a gente compartilhar com os outros coleguinhas. Um abraço para vocês, se cuidem, beijo!